Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a telinha. Tá aparecendo a telinha para vocês já? Sim. Sim. Ó, então vamos lá. Para quem não lembra, bom, aqui hoje vamos estudar álgebra 1. Para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo e esse é meu WhatsApp. Eu sempre deixo o WhatsApp para vocês mandarem dúvidas, perguntas, angústias, críticas, sugestões, fica à vontade. Qualquer coisa relacionada com matemática ou vestibular, fica à vontade para mandar mensagem para mim, tá? E não precisa ser de matemáticas do que a gente vê aqui no curso. Qualquer coisa de matemática pode ser. Bom, se você não quiser mandar também coisa de matemática, quiser mandar coisa de biologia, pode mandar também. Não garanto saber tão bem biologia quanto eu sei de matemática, né? E matemática não precisa ser só de álgebra 1. Pode ser de álgebra 2, pode ser de geometria, pode ser de alguma videoaula que você assistiu na internet, ficou com dúvida, quer tirar a dúvida, pode mandar mensagem para mim. Se eventualmente alguém ainda estiver fazendo ensino médio, tiver com algum trabalho da escola, exercício da escola, que ficou com dúvida, não entendeu direito como que o professor explicou, se é que explicou, né, porque do jeito que a gente tá, é tudo videoaula, tudo pela internet, às vezes não tem nem explicação, né, vem só o exercício para você se virar e seja o que Deus quiser. Se quiser mandar também, a gente conversa, tá? Qualquer coisa de matemática, vestibulares, ou se quiser só bater papo, fica à vontade, meu WhatsApp tá aí. Bom, vamos relembrar o que a gente estava estudando. A gente está estudando contagem, análise combinatória. Não sei mais escrever. Combinatória. Que, no fundo, são problemas de contagem. Então, a gente quer contar quantas possibilidades tem, quantas formas diferentes tem. A gente quer contar coisas. O que nós já vimos? Então, nos capítulos anteriores, nos episódios passados, nós já vimos o princípio. Primeiro de tudo, né? Primeira opção é você lista todas as possibilidades e conta elas. Eu sempre faço questão de escrever possibilidades e contá-las. Então, listar todas as possibilidades e contá-las. Eu sempre faço questão de escrever isso aqui, porque às vezes o aluno esquece que é uma forma legítima, válida, de resolver um exercício de contagem. Se são poucas possibilidades, eventualmente é mais rápido listar todas e contá-las do que tentar achar uma fórmula ou alguma técnica para resolver o problema, tá? Então, é uma fórmula legítima e que muitas vezes resolve problema de vestibular, inclusive. Outra forma que a gente viu, que também está dentro desse grupo de listar todas as possibilidades, mas aí a gente vai listar de uma forma mais organizada, é fazer a árvore de possibilidades. Então, nós já vimos nas aulas passadas como que a gente monta uma árvore de possibilidades. Vantagem da árvore de possibilidades. Eventualmente, você não tem ideia de como fazer o exercício, só de começar a montar a árvore, vem a luz. E aí você percebe, então se eu aplicar tal técnica ou se eu aplicar tal fórmula, eu mato o exercício. Ótimo, tá? Não precisa fazer a árvore toda, mas só de começar a fazer a árvore, às vezes vem a ideia que estava te faltando para resolver um exercício. E depois a gente aprendeu dois princípios, né? A gente aprendeu o princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. E depois a gente viu quando que a gente não pode usar o princípio multiplicativo diretamente. Então a gente tem que separar o nosso problema em casos, e aí a gente aplica o princípio aditivo. Então quais são as palavras importantes? No princípio multiplicativo, a gente separa o nosso problema em etapas, ou você pode pensar que são decisões. E no princípio aditivo, você separou o seu problema em casos. Ou acontece uma coisa, ou acontece outra. Tá? E aí, quando você separa em casos, aí você usa o princípio aditivo, você soma a quantidade de possibilidades de cada caso. O que a gente vai ver hoje? Então, hoje,
Tem 3 situações na contagem, nos problemas de contagem, que aparecem muito. E aí, para essas 3 situações, como elas aparecem muito, aí vale a pena a gente ter fórmula pronta. Porque se você está resolvendo um problema de vestibular e percebe que aquele problema é exatamente uma das situações que essas 3 fórmulas podem te ajudar, aplica a fórmula, matou o problema e foi para o próximo. Tá? Todo problema de contagem vai ser resolvido por uma dessas 3 fórmulas que eu vou falar aqui, os nomes? Não, não é. Tem problema que você vai ter que voltar lá para trás e usar ou uma árvore de possibilidades, ou um princípio multiplicativo, um princípio aditivo, misturar também essas técnicas. Mas, então, professor, então não vale a pena estudar a fórmula? Vale, porque muitos exercícios, assim, mas digamos que 80% dos exercícios de contagem dos vestibulares, você vai conseguir reconhecer que você vai aplicar uma dessas fórmulas. 80% você vai conseguir aplicar a fórmula, e nos outros 20% que sobrar, aí você usa essas técnicas que a gente já viu, né? Lista as possibilidades, ou faz a árvore, ou usa diretamente os princípios, tá? Quais são os nomes das 3 fórmulas que a gente vai aprender? Tem a fórmula da permutação, tem a fórmula da combinação e tem a fórmula do arranjo. Quando que usa cada uma delas? É isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Mais importante do que saber a fórmula é saber quando usa. Porque não adianta nada você usar a fórmula certa na situação errada. Você vai errar o problema, tá? Então, mais importante do que a fórmula em si é como que eu uso, em que situação se aplica cada uma dessas 3. Vou contar qual é a fórmula, vou contar quando que usa. Mas antes disso, a gente precisa conhecer uma operação nova da matemática. E para mostrar essa operação nova da matemática, eu vou usar 3 problemas, ou 2, dependendo de quanto tempo demorar para resolver os problemas. Problemas assim, que a gente já sabe resolver usando o que a gente já aprendeu, tá? Então, o primeiro deles é o seguinte: de quantas maneiras podemos organizar 4 pessoas em fila? Então, uma dica que eu já comentei nas aulas anteriores e sempre vale a pena reforçar é, sempre que você estiver resolvendo um exercício de contagem, se coloca como personagem da história. Então, você é a pessoa que vai organizar essa fila. Então imagina que você está lá na porta da balada, tá certo que agora não pode ter mais balada por causa da pandemia, mas antigamente, imagina que tinha uma balada, tudo bem que ainda tem balada, né? Tudo clandestina, mas não devia. Enfim. Então você está lá na porta da balada e você tem que organizar a fila. Tem 4 pessoas, você tem que botar essas pessoas na fila. Então imagina que tem lá, sei lá, o Paulo, a Maria, a Amanda e, sei lá, a Camila. 4 pessoas estão na fila para entrar lá na balada e você tem que organizar a fila. Bom, o que a gente pode fazer? Ah, eu lembro do princípio multiplicativo. Eu vou separar meu problema em decisões, em etapas, e aí eu vou ver quantas possibilidades eu tenho em cada etapa. Então, qual seria uma forma natural? Então, o Rafael falou que só pode se for casa de jogos frequentadas por esportistas e MCs, né? Então, o pessoal que devia estar dando exemplo está fazendo justamente o contrário, exemplo do que não fazer. Mas qual um jeito natural da gente fazer? Bom, a primeira decisão que eu tenho que tomar é quem vai ser a primeira pessoa da fila. A segunda decisão é qual vai ser a segunda pessoa da fila, a terceira pessoa da fila e quem vai ser a última pessoa da fila, a quarta pessoa da fila. Para a primeira pessoa da fila, quantas opções eu tenho? Bom, eu tenho qualquer uma das 4. O Paulo, a Maria, a Amanda ou a Camila pode estar lá no primeiro lugar da fila. Então eu tenho 4 possibilidades, 4 opções para a primeira decisão. Imagina que eu escolhi a Amanda. Então a Amanda está lá no primeiro lugar da fila. Para o segundo lugar da fila, quantas opções eu tenho? Ah, agora só sobraram 3 opções. Então imagina que agora foi o Paulo. Para a próxima decisão, quem vai estar no terceiro lugar da fila? Eu tenho que decidir se vai estar a Maria ou a Camila. Imagina que foi a Camila. Eu tinha 2 opções, agora só tenho uma para colocar no último lugar da fila. Pelo princípio multiplicativo, separei meu problema em decisões. A decisão que eu tomo numa etapa não altera a quantidade de opções que eu tenho nas demais,
multiplico os números. Quanto dá isso, não interessa. O que eu queria chamar a atenção é que apareceu esse padrão aqui, 4, 3, 2, 1. Tá? E isso, inclusive, em aulas anteriores, quando a gente resolveu exercício e apareceu esse padrão de números decrescentes sendo multiplicados, vocês até já perguntaram, professor, é sempre assim? Não é sempre assim. Mas muitas vezes vai ser assim. Tá? Vamos pegar o outro aqui. Imagina que um professor precisa corrigir. Até aqui, tudo bem, gente? Eu estou indo um pouquinho rápido nessa parte, porque eu queria que sobrasse tempo para a gente falar mais sobre esses 3 casos: permutação, combinação e arranjo. Isso aqui é só uma motivação para chegar lá, tá? Qualquer coisa, gente, dá um toque no chat, dá um toque no áudio, que eu paro um pouquinho e explico de novo, tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Imagina um outro problema. Um professor precisa corrigir as avaliações de 6 turmas nas quais ele dá aula. Tipo eu, né? Eu dou aula em escola durante o dia, né? E justamente agora é a semana de... essa semana é a semana de provas. Então, no final de semana, eu vou estar corrigindo prova dos meus alunos. Ele sempre corrige as provas de uma turma inteira antes de começar a próxima. De quantas formas ele pode corrigir as provas dessas turmas? Bom, o professor... Então, coloque-se como personagem da história. Coloque-se na pele do professor. E aí você pensa, bom, então que turmas que ele tem que corrigir? O problema não fala, mas, por exemplo, pode ser do primeiro A, o primeiro B, o segundo A, o segundo B, o terceiro A e o terceiro B. Coincidentemente, são as mesmas turmas que eu dou aula, né? Mas qualquer semelhança é mera coincidência, que nem falam nos filmes, né? E aí o professor ele tem que decidir. Quais decisões ele vai ter que tomar? Bom, ele vai ter que decidir qual a turma ele corrige primeiro. Então, quem é a primeira turma que ele vai corrigir, depois quem é a segunda, depois quem é a terceira, depois quem é a quarta turma, a quinta turma e, por fim, qual vai ser a última turma que ele vai corrigir. Tá claro a forma como a gente fez a separação do problema, como a gente separou o problema em decisões? Aí alguém pode perguntar, mas aí não seria legal o professor corrigir do primeiro A e do primeiro B juntos? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes o professor escolhe, eu vou corrigir a do primeiro A, termina de corrigir a do primeiro A, ele está tão cansado e fala assim, não aguento mais ver esse mesmo tipo de exercício. Então agora eu quero corrigir a do terceiro A para mudar um pouquinho os ares, e depois eu volto para fazer a do primeiro B. Pode acontecer. Tá? Às vezes, quando eu estou corrigindo prova, às vezes fala assim, não aguento mais ver trigonometria, deixa eu corrigir a prova da outra turma para mudar um pouquinho de ares, depois eu volto corrigir coisa de trigonometria. Então pode acontecer. Ele pode querer corrigir tudo na sequência, primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo, mas ele também pode alterar. Bom, para a primeira turma que ele vai escolher corrigir as provas, qualquer uma das 6 turmas ele pode pegar. Então aqui ele tem 6 opções. Imagina que ele começou pelo primeiro B. Para a segunda turma que ele vai corrigir, como ele já corrigiu do primeiro B, então agora só sobraram 5 opções. Então imagina que ele foi para o terceiro A. Aí agora eu tenho só 4 turmas que eu posso escolher. Foi o primeiro A, agora 3, segundo A, depois 2 turmas, o segundo B ou o terceiro B, digamos que eu peguei o terceiro B, e por fim só tem uma turma, que é a que sobrou, o segundo B, para corrigir as provas. Pelo princípio multiplicativo, separei meu problema em decisões, multiplico a quantidade de opções de cada decisão. Quanto dá isso daqui? Não interessa. O que interessa é esse padrão que apareceu. 6, 5, 4, 3, 2, 1, com números decrescentes. Perceberam que apareceu no de cima e apareceu no de baixo esse mesmo padrão de números? Não é coincidência. Tá? Tanto não é coincidência que de tanto aparecer esse padrão de números em problemas de contagem, os matemáticos eles decidiram criar uma operação nova. Que operação você conhece? Você conhece soma, você conhece subtração, você conhece multiplicação, divisão. Que outras operações você conhece? Eu conheço também a operação da raiz quadrada. Eu consigo fazer raiz quadrada de 16. Que outra operação você conhece? Se não conhece, você vai conhecer lá em álgebra 2. Eu conheço a operação de logaritmo. Eu consigo tirar o logaritmo de 100, por exemplo. Tá? Que outras operações você conhece?
Eu conheço a operação módulo, e se não conhece, não precisa se preocupar que lá em álgebra 2 você vai conhecer, ou é em álgebra 1, agora eu não lembro. Então, quanto que é o módulo de menos 8? São operações matemáticas. O símbolo para cada operação dessas é, no caso da raiz, esse V com a perninha. No caso do logaritmo, essa palavra, log. No caso do módulo, barras verticais. De tanto aparecer esse padrão, 6, 5, 4, 3, 2, 1, números inteiros decrescentes, multiplicados entre si, então os matemáticos definiram uma nova operação. Qual operação? Que eu vou contar agora. Eu ia fazer mais um exercício, mas não precisa. Acho que vocês já entenderam o padrão que aparece, né? Então, qual é essa operação? Ela é chamada fatorial. Por que chama fatorial? Não faço ideia. Como que funciona essa operação? Ela é justamente esse padrão que aparece. Então, imagina que eu queira calcular o fatorial de 6. Então, exemplo. Eu quero calcular o fatorial de 6. Como que eu indico que eu quero calcular o fatorial? Com um ponto de exclamação, que nem a Júlia falou no chat. Então, a operação é indicada por um ponto de exclamação. Então, como é que você lê isso daqui? Você lê 6 emocionado? Não, você lê 6 fatorial. Ou fatorial de 6, tanto faz. Como que você faz essa conta? Como é exatamente aquele padrão que havia aparecido lá em cima, você faz assim, você começa com o número. Então, se é o fatorial de 6, você começa com o 6 e vai multiplicando, diminuindo o 1 até chegar no 1. Quando chegar no 1, você para. Porque se você continuar mais 1, você vai multiplicar por 0 no final e na hora que multiplicou por 0, zerou tudo. Você acabou de perder o que você estava fazendo. Tá claro? Quanto dá esse número não interessa, quanto dá essa conta. Mas é exatamente a conta que apareceu aqui em cima. E é exatamente a conta que aparece em muitos problemas de contagem. É a mesma conta que apareceu aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, quem é? É justamente o 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? Começa com o próprio número e vai diminuindo 1. Então eu escrevo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. O que é 8 fatorial? Começa com o próprio número e vai diminuindo 1. Então, aqui é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Até aqui, tudo bem? Eu queria chamar a atenção para a seguinte coisa. É uma característica do fatorial que vai ajudar muito a gente na hora que a gente for resolver problemas, que daí sim a gente vai ter que fazer a conta com esses números. O que está escrito aqui? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já apareceu isso aqui hoje? Já, né? Está exatamente aqui. Então, o 8 fatorial eu também posso escrever como 8 vezes 7 vezes, e todo esse rabo que aparece aqui no fatorial, na conta, eu posso trocar pelo 6 fatorial. Faz sentido? Todo mundo conseguiu perceber que aqui no final aparece justamente o 6 fatorial? Mas eu também podia ter continuado mais um pouquinho, né? Eu podia ter feito 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes... E o que apareceu aqui? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas isso é o 4 fatorial. Agora sim você pode falar com emoção. É o 4 fatorial. Então, 4 fatorial. Via de regra, o que você pode fazer? Sempre que você estiver desenvolvendo um fatorial para fazer a conta, você começa escrevendo fatorial 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e por algum motivo você quer parar no 5. Se você quiser parar antes de chegar no 1, você vem e coloca o fatorial, para lembrar que ele continuaria. Tá? Vale sempre. E isso a gente vai usar muito na hora de fazer exercício, que a gente tem que fazer a conta. Porque parar o fatorial no meio vai ajudar a gente a fazer conta mais fácil. Tá? Vocês vão ver quando a gente chegar nos exercícios. Mas vocês entenderam o padrão?
pega o número e começa. Comecei no 8 fatorial. Então, quero calcular o 8 fatorial. 8 vezes 7. Quero parar aqui. Então, põe o fatorial para lembrar que ele continuaria até chegar no 1. Beleza? Tá bom. Uma outra coisa que eu preciso contar para vocês é quanto que é 0 fatorial. Porque o 0 fatorial, a gente não consegue fazer a conta usando a definição, né? Por quê? Porque se eu tentar pegar o 0, repete o próprio número e vai diminuindo 1, bom, vai 0, o próximo, se eu diminuir 1, vai para o menos 1, depois vai para o menos 2. Percebe que ele nunca vai chegar no 1, que é onde eu percebo que eu tenho que parar? Então, o 0 fatorial, ele é diferente. Esse aqui é por definição. E aí você tem que decorar. Então, 0 fatorial é 1. Por que que é 1? Mais para frente, a gente vai ver por que é interessante na matemática a gente definir o 0 fatorial como 1. Mas por hora, acredite e decore, tá? 0 fatorial, se aparecer em alguma conta, não é agora que vai aparecer, vai demorar um pouquinho, mas quando aparecer, 0 fatorial é 1. E isso aqui é definição. Beleza, gente? Os outros não. Os outros é pela própria operação fatorial o que ela representa. Tá? Bom, por que eu falei tudo isso do fatorial? Agora sim eu vou contar para vocês o que são esses 3 casos aqui de cima. Quando que eu tenho um problema de permutação, quando eu tenho um problema de combinação e quando eu tenho um problema de arranjo. Vou contar quando acontece cada um deles, vou contar qual a fórmula que a gente usa para calcular cada um deles, tá? E depois a gente vai fazer exemplos. Então, as 3 grandes fórmulas da contagem, os princípios são aqueles que a gente viu, multiplicativo e aditivo. Agora, as 3 grandes fórmulas... a Júlia mandou, anagrama também entra nesse tópico? A gente vai ver, ó, segura a ansiedade. Daqui a 15 minutos a gente vai falar sobre esses tais anagramas. Então, as 3 grandes fórmulas são, ou os 3 grandes tipos de problemas que aparecem em combinação. São todos? Não, mas são os principais. Então, é o problema da permutação, é o problema da combinação e é o problema do arranjo. De todos eles, talvez a permutação seja o mais intuitivo, porque se você lembrar, bom, pode ser que não lembre, né? Ou nem conheça, mas permuta, o que significa permuta? Lembra lá das aulas de gramática? O que é uma permuta? Você chegar para um colega ou 2 comerciantes, ô colega, ô amigo, vamos fazer uma permuta? Uma troca de favores? Ótimo! É uma troca. Exatamente. Então, do mesmo jeito que lá na gramática a gente aprendeu o que significa permuta, é a mesma ideia que a gente vai usar aqui. Então, quando que você tem um problema de permutação? Quando você percebe que no seu problema você está só trocando a ordem das coisas. Ou dos elementos, né? Coisas fica feio falar, né? Das coisas. Trocando a ordem dos elementos. Então imagina, a gente já fez aquele problema de colocar os livros na estante, né? Então eu tenho vários livros aqui na estante e eu quero ver quantas formas eu tenho de organizar livros na estante. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Cada possibilidade de organizar os livros na estante, eu estou só trocando os livros de lugar, né? Ora o verde vai para lá, ora o laranja vem para cá, ou vai primeiro, ou então é o roxinho que eu quero que vá por último, e assim vai. Agora esse aqui não veio todo.
Veio metade do livro. O livro está desmontando. Ah, e agora veio metade do vermelho junto. Desisto. Mas entenderam a ideia? Sempre que você estiver trocando coisas de lugar, mas você não está nem incluindo, nem tirando coisas, tá? Então, os mesmos 4 livros que você tinha, você pode colocar eles trocando de lugar. Mas você não pode colocar mais livros, aparecer um 5º livro que não tinha, e você também não pode tirar um dos livros e jogar fora. Faz sentido? Você só está trocando. Ou uma outra forma, peraí. Vocês estão vendo a minha câmera também, né? Eu acho que eu vou até parar de compartilhar a lousa. Deixa eu parar de compartilhar a lousa um pouquinho, só para vocês verem minha câmera. Então, imagina aqui, ó, eu tenho... Vocês estão me vendo agora? 4 canetas e uma lapiseira. Dá para ver? Sim. Tá, pronto. Então, quantas formas eu tenho de organizar essas 4 instrumentos, esses 4 objetos de escrita? Bom, eu posso ir trocando, né? Vou trocando eles de lugar e eu vou fazendo organizações diferentes. Hora a preta tá antes, hora a vermelha. Aí eu posso vir aqui e trocar de novo de lugar. Então, primeiro veio agora a verde, a vermelha foi para o fim, agora a preta veio no meio, a lapiseira primeiro aqui na esquerda, e eu estou trocando de lugar as canetas. Faz sentido? E desconta aqui o dedo machucado. Tá? Sim. Só estou trocando de lugar. Não estou colocando uma caneta a mais e não estou sumindo com nenhuma caneta desse conjunto de canetas que eu tinha. Perceberam qual situação que a gente fala, que a gente está tendo... É um problema de permutação? Quando você tem uma quantidade fixa de coisas e essas coisas você está trocando de lugar. Só. Não está pondo nada, não está tirando nada. Beleza? Sempre que você perceber que o seu problema é isso, você está só trocando as coisas de lugar. O Rafael falou que a gente sempre estava vendo a minha câmera. É bom, é que eventualmente pode ser que a pessoa está assistindo no celular e aí ela tem que ver ou a tela que eu estou transmitindo ou o meu rosto, né? Não cabe os dois no celular, né? Pode ser. Enfim. Então, voltando. Então, sempre que você perceber que no seu problema você está só trocando a ordem dos elementos, não está pondo nem tirando ninguém, você está no mundo da permutação. Como que você calcula uma permutação? A gente indica assim, P, N são quantas coisas você está permutando. Então, no caso aqui, eram 4 canetas, 3 canetas e uma lapiseira, 4 objetos. Então, seria um P4. Como que você calcula isso? Vai ser a quantidade de coisas fatorial. Só isso. Professor, mas se eu quiser usar o princípio multiplicativo, pode? Pode. Vai dar o mesmo resultado no final. Tá? Então, permutação de N coisas é um Pn. E como que você calcula? É só fazer N fatorial. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Combinações e arranjos. Os dois são muito parecidos, então esse daqui a gente tem que ter cuidado na hora de tentar identificar um problema como combinação ou arranjo. Nos dois, a gente vai fazer uma escolha. Então, de vários. Então, de vários elementos, objetos, coisas que você tem, vou escolher alguns. Tá? Então você tem várias coisas e dessas coisas você vai escolher algumas. Então, se a gente quiser fazer o mesmo exemplo das canetas, imagina que você tem uma caixa de lápis de cor, tem lá seus 12 lápis de cor, e aí você vai fazer um desenho, só que para esse desenho você quer fazer um desenho com 2 cores só. Então, de vários, ou seja, de 12 cores que você tem na caixa de lápis de cor, bom, tira o branco, né, porque o branco ninguém usa. Então, das 11 cores que sobraram, tirando o branco, você vai escolher 2 para você fazer o seu desenho. Faz sentido a situação? Vocês conseguiram visualizar a situação? Você tem vários, e desses vários, você vai escolher alguns para usar.
Então você está no mundo ou da combinação ou do arranjo. Qual a diferença entre eles? Eu vou escrever aqui e daqui a pouco eu faço um exemplo para a gente ver a diferença, porque se eu só escrevendo vai mais complicar do que ajudar. Então, na combinação, é quando de vários elementos você vai escolher alguns e... O que aconteceu aqui que o negócio ficou pequeno? E a ordem que escolho não muda o resultado. E no arranjo? Bom, se na combinação a ordem que eu escolho não muda o resultado, no arranjo e a ordem que escolho muda o resultado. Deixa eu escrever a fórmula de cada um, da combinação, do arranjo. Deixa eu arranjar um pouquinho mais de espaço aqui, que ficou tudo apertado. Então, como é que a gente calcula uma combinação? Vocês vão ver que vai ser uma doideira a fórmula, tá? Mas depois, quando a gente começar a fazer exercício, vocês vão ver que é super simples usar. Então, qual a fórmula da combinação? A gente indica assim. C de combinação, N vai ser um número, e depois P vai ser outro número. Quem é N? N é o quantos elementos você tem. Então, você tem N elementos. Quantos desses você vai escolher? Você vai escolher P elementos. Então, no nosso exemplo, eu tinha 12 lápis, então o N era 12, e o P? O P é quantos eu estou escolhendo efetivamente. 2 lápis para fazer o desenho. Qual é a fórmula para calcular esse negócio? Ó, já botei um traço de fração grande, tá? Então, se prepara. N fatorial dividido pela diferença dos números, fatorial, vezes o segundo fatorial. Tá? Parece difícil? Vocês vão ver na hora que a gente for realmente usar para fazer conta, para resolver problemas, que é muito simples. Tá? E no fundo, você não precisa nem decorar essa fórmula. Arranjo. A ordem muda o resultado. Então, como que a gente calcula? O símbolo que a gente usa é A de arranjo. Mesma coisa, eu tenho N elementos e eu vou escolher P. Eu tenho N fatorial e aqui embaixo é só a diferença. N menos P fatorial. Só. É um pouquinho mais simples que o anterior. Tá bom? Então agora eu vou colocar aqui 2 exemplos para ficar clara essa diferença entre quando não muda e quando muda o resultado. Tá? Então, um exemplo. E aqui eu não estou preocupado em fazer conta, eu estou só preocupado em a gente entender a diferença entre combinação e arranjo. Mas não precisa se preocupar, vocês vão ver que a fórmula assusta mais do que ela na prática, tá? Então, vamos lá. Um exemplo é: vou viajar e quero levar 3 das 5 calças que possuo. E aí a pergunta é: de quantas formas posso fazer isso? De quantas formas posso
arrumar a mala. Ou arrumar a mochila, né? Beleza? Tá clara essa parte? Como que é o problema? Eu vou viajar, tem 5 calças no armário, e eu vou escolher 3 para levar. Bom, já dei a dica, né? E vou levar 3 na viagem. Então percebe que das 5 calças você vai escolher 3. Então, primeira coisa, de 5 calças, escolho 3. Tá claro? Então, daqui, só disso, de perceber isso aqui, você sabe que o seu problema vai ser ou uma combinação ou um arranjo, tá? Até aqui, tudo bem? Percebi que no meu problema eu tenho que fazer uma escolha. Tenho vários e vou escolher alguns. Então eu estou ou no mundo da combinação ou do arranjo. Agora sim que vem a diferença, quando que a ordem muda ou não muda o resultado. Então imagina que as minhas calças, vamos fazer aqui no rascunho, imagina que eu tenha a calça preta, branca, azul escuro, azul claro e desbotada. São as 5 calças que eu tenho no meu armário. Aí você faz uma escolha. Então imagina que eu escolhi levar a preta, depois a azul escuro e depois eu escolhi a desbotada. Peguei as 3 calças, dobrei e coloquei na mochila. Agora, imagina que você escolheu as mesmas 3 calças, só que numa ordem diferente. Então, em vez de escolher primeiro a preta, você primeiro escolheu a azul escuro, depois você escolheu a preta e por fim você escolheu a desbotada. Você mudou a ordem da escolha. Aí a pergunta é: mudou o resultado do problema ou a mochila que você vai levar na viagem vai ser exatamente igual antes? Para esse caso, a mochila vai ser exatamente a mesma. Vai ter a calça preta dentro, vai ter a calça azul escuro e vai ter a calça desbotada. Então, mudou a ordem da escolha, não mudou o resultado. A mochila é a mesma. Então, você está no mundo da combinação, tá? Então, mudei a ordem que escolhi as calças. Não mudou o resultado. Ou melhor, fiz a mesma mochila, né? Ou seja, não mudou o resultado. Então, o que eu posso concluir? Agora sim, eu concluí que eu estou no mundo da combinação. Mudei a ordem, não mudou o resultado. E aí, como que eu calculo quantas possibilidades eu tenho? É uma combinação. Quantas coisas eu tenho para escolher? 5. Quantas eu efetivamente vou escolher? 3. Como é que eu faço a conta? A fórmula, bom, a fórmula nem está mais aparecendo aqui em cima. O primeiro fatorial, a diferença fatorial, o segundo fatorial. Então vamos lá. O primeiro fatorial, quem é o primeiro número? 5. Então aqui é 5 fatorial. A diferença, 5 menos 3 fatorial. O segundo agora, 3 fatorial. Beleza? Tá claro como a gente montou o problema? Por que eu coloquei 5 aqui? Porque eu tenho 5 calças que eu posso escolher. Por que eu coloquei 3 aqui? Porque das 5, eu vou escolher 3 para levar na viagem. Tá bom? Agora eu vou mostrar como que a gente de fato faz a conta.
Primeiro de tudo, quanto dá 5 menos 3, que é o que está dentro do parênteses? Dá 2. Ah, então aqui no fundo está escrito 2 fatorial. 5 menos 3 fatorial é 2 fatorial. Aqui eu tenho 3 fatorial. E aqui em cima, o 5 fatorial, eu vou escrever como 5 vezes 4 vezes 3. E eu quero parar aqui. Então, se eu quero parar antes de chegar no 1, ponho o fatorial. Agora, por que eu quis parar no 3? Porque eu estou vendo que aqui embaixo tem um 3 fatorial prontinho, pedindo para ser simplificado. 3 fatorial em cima com 3 fatorial embaixo. Cancela. Professor, mas eu posso cancelar? Pode. Aqui em cima você só tem produto, aqui embaixo você só tem produto, e o resultado da conta 3 fatorial vai dar um certo número. O mesmo número que aparecer multiplicando em cima vai aparecer dividindo embaixo. Então você vai poder simplificar sem ter que fazer a conta de quanto de fato é 3 fatorial. Tá? Que conta sobrou para fazer? Bom, aqui em cima, 4 vezes 5 é 20. E 2 fatorial? Quanto será que é 2 fatorial? Bom, 2 fatorial a gente sabe fazer a conta, né? 2 fatorial começa no próprio número, 2, vai multiplicando, diminuindo até chegar no 1. Mas já chegou. 2 vezes 1 dá 2. Então aqui no denominador sobrou o 2. E 20 dividido por 2 dá 10. Então eu tenho 10 possibilidades, 10 formas diferentes de arrumar a minha mochila para essa viagem. Tá bom? Daria para fazer usando o princípio multiplicativo? Daria. Daria um pouco mais de trabalho, mas você conseguiria resolver também. Qual a vantagem da fórmula da combinação? Bateu o olho no exercício, percebeu que se encaixa num dos 3 casos, permutação, arranjo, combinação, aplica a fórmula e faz a conta e dá o resultado. Tá? Essa é a ideia. Toda fórmula, matemática, na matemática só se cria fórmula quando ela vai facilitar o seu trabalho. Quando é uma situação que aparece muito, e aí ter a fórmula é bom, porque daí você não precisa resolver o problema toda vez. É só identificar que é aquele problema e aplicar a fórmula. Tudo bem, gente? Deixa agora eu aproveitar os últimos 2 minutos da aula só para falar como que seria um caso de arranjo. Porque eu dei o exemplo de combinação. Só para não ficar faltando quando seria arranjo. Imagina esse mesmo problema de viajar, mas aí você falaria o seguinte: ah, mas eu vou viajar, dessas 3 calças se eu escolher, a primeira que eu escolher eu vou vestido. A segunda que eu escolher eu vou usar no sábado. E a terceira que eu escolher eu uso no domingo. Então, se você escolher a preta primeiro, a azul escuro em segundo e a desbotada em terceiro, você vai vestido com a preta, vai usar azul escuro no sábado e a desbotada no domingo. Mas se você trocar a ordem, escolher primeiro a azul escuro, então você vai vestido de azul escuro, e aí, por exemplo, depois você escolheu a desbotada. Então a desbotada você vai usar no sábado, e aí no domingo você vai usar a preta. Você mudou a ordem das escolhas e mudou o resultado. Agora você vai vestido de um jeito ou de outro, dependendo da ordem que você escolheu, a preta, a azul escura e a desbotada. Perceberam a diferença das duas situações? Da primeira para a segunda? E na segunda, quando a primeira eu vou vestido, a segunda no sábado e a terceira no domingo, aí ainda é uma escolha. Das 5 você tem que escolher 3. Mas a ordem que você escolhe muda o resultado do problema, então aí passou a ser arranjo. Tá claro a diferença? Quando é a combinação, quando é arranjo? Talvez a parte mais difícil disso não seja nem identificar que o problema é de arranjo ou combinação, porque perceber que você está fazendo uma escolha é fácil. O difícil é perceber quando que a ordem muda ou não muda o resultado. Tá? Na semana que vem,
Qual o objetivo da aula semana que vem? Vou só fazer exercício com vocês. Esses exercícios de análise combinatória. Qual vai ser o objetivo do exercício? Óbvio, treinar exercício, fazer conta. A gente vai chegar nos números, no resultado. Mas o mais importante da semana que vem, todos os exercícios que eu trouxer, vai ser para a gente treinar o olho, para a gente treinar, identificar quando eu estou numa permutação, quando é uma combinação, quando é um arranjo, o meu problema, ou quando não é nenhum dos três, e aí eu tenho que recorrer ao princípio aditivo, ao princípio multiplicativo. Beleza, gente? Então, semana que vem vai ser uma aula chave para fechar tudo, e aí vai ser meio que um geralzão. A gente vai aplicar tudo que a gente viu de análise combinatória até agora, mas lembrando que a gente vai usar, qual vai ser o foco? O foco vai ser aprender a identificar no exercício em que mundo que eu tô. Se eu tô no mundo da permutação, da combinação, do arranjo, ou se eventualmente eu não tô em nenhum dos três, e aí eu tenho que voltar lá para cima e usar o que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas, né? Essas coisas aqui do começo. Tá bom? Uma ótima semana para todos. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp. Um abraço.